Sou eu, Emanuele Maia, e se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe do que estamos conversando, eu quero falar sobre Jesus. Sim, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, deixe alguma mensagem aqui embaixo para que eu saiba que você está gostando dos nossos vídeos. E eu venho trazer uma palavra de Deus para vocês, uma reflexão, uma pequena reflexão para a gente meditar. Eu estava meditando aqui na parábola do fariseu e do publicano, que se encontra no capítulo de Lucas, no versículo 18, do 9 ao 14. Onde Jesus, ele mostra aqui dois tipos de pessoas que vai ao templo. Nessa parábola ele está contando que foi um fariseu e foi um publicano orar. E eu já expliquei para vocês a diferença do fariseu e do publicano. O fariseu era aquele símbolo de santidade que vivia dentro das sinagogas, representante da lei, onde eles cobravam que os judeus fossem os mais santos de todos. E os publicanos eram os judeus que viviam trabalhando ao serviço de Roma, eles viviam cobrando os impostos de Roma ao seu povo. Então eles eram uma classe assim odiada, era considerado criminoso, ninguém queria saber de estar junto de um publicano. Então, a Bíblia nos conta que eles dois foram ao templo, à sinagoga, e o fariseu começou a orar: ó Deus, eu estou aqui, eu sou santo, eu não peco, eu não cometo adultério, eu pago meus dízimos, eu não sou como esse aí, ó, esse publicano. Enfim, ele começou a se exaltar muito diante de Deus, como se Deus não conhecesse cada um de nós. Já o publicano, ele começou a orar, ele estava tão arrasado, ele tinha tanta consciência do mal que ele trazia ao seu povo pelo seu trabalho, que ele não conseguia nem levantar os olhos para o céu. Ele só conseguia dizer na oração dele: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus conta que este foi justificado para casa e o mais do que o outro. Porque aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Então essa história me fez lembrar de uma fábula do sapo e do urubu, que eu estava dizendo a meu esposo que tinha cara de sapa, para ser tão insistente assim. Tão insistente assim, porque eu confesso que eu sou bem insistente com ele também. Então o sapo queria muito conhecer como era um voo, queria voar. E o urubu não queria saber de levar um sapo com ele. E ele insistiu: por favor, seu urubu, por favor, por favor, por favor, me leve. Eu vou agarrado na sua perninha. Você sabe que eu não tenho dente, eu não vou lhe fazer mal. É um sonho, eu quero voar, eu quero conhecer como é lá em cima. E o urubu disse: tá certo, vamos então, eu vou realizar o seu sonho. Então começou a voar e o sapinho lá agarrado na perna dele pela boca. Aí passou outro urubu voando e olhou aquela cena, achou um pouco estranho, né? Disse assim: quem foi que inventou isso, hein? Que moda é essa? O sapo não podia ficar calado? O sapo foi e abriu a boca. Aí o sapo disse: fui eu! Aí caiu. Queria ser exaltado. Ele não queria que o urubu ganhasse o mérito da ideia sozinho. Acabou caindo na arrogância e no orgulho. Quando a gente se humilha, a gente é exaltado pelo Senhor. Quando a gente se exalta, a gente infelizmente é humilhado. Na parábola do fariseu e do publicano, a gente vê isso perfeitamente, porque o próprio Jesus disse que aquele publicano que mal conseguia orar, não conseguia nem olhar para o céu, ele foi para casa justificado. Essa semana eu me deparei com uma situação bem semelhante. Eu estava conversando com meu marido em casa e de repente chegou alguém aqui e estava afastado do Evangelho. Estava afastado dos caminhos do Senhor a ponto de não conseguir nem se ajoelhar mais para orar. E a gente conversou muito com essa pessoa. A gente explicou para ele que quando a gente não consegue dobrar os joelhos para orar, Deus, ele conhece nossos corações. A gente não precisa estar
ajoelhado numa praça, a gente não precisa estar mostrando às pessoas para que Deus venha nos ouvir. E muitas vezes a gente fica nessa situação, quando a gente não consegue colocar mais nem os joelhos no chão para orar. E essa pessoa estava assim, ele estava afastado dos caminhos do Senhor, ele estava se sentindo impuro, ele estava achando que Deus não iria ouvi-lo, ele estava achando que ele não era digno nem de pegar na palavra de Deus. Mas isso é mentira do diabo, porque a gente tem o maior refúgio, que é a oração. Quando a gente ora, o Senhor nos ouve. Quando a gente reconhece esse sentimento dele mesmo de se achar tão impuro, Deus já estava contemplando isso. Pior é se ele estivesse se achando, mesmo diante de todo o erro que ele estava fazendo, ele estivesse se achando limpo, digno, perfeito, porque faz obras, porque dá oferta, enfim. Não, ele estava se achando imperfeito. E é nisso que Deus vigia, e é nisso que Deus, ele visita os nossos corações. Então, se você hoje está nessa situação, se sentindo humilhado, se sentindo que o que você fez, de repente o que você cometeu, feito esse rapaz que chegou conversando com a gente, então, enquanto há vida, há esperança, gente, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, aí sim não tem mais solução. Mas se você está vivo, se você está arrependido, se você está se achando desse jeito, indigno de pegar na palavra, de orar, achando que Deus não é feito a gente, ser humano. Deus não é assim. Todo aquele que se arrepende e que reconhece que está errado e pede socorro, pode estar onde estiver. Eu talvez não consiga chegar onde você está, mas Jesus, ele vai. É só você clamar: Senhor, por favor, eu não estou conseguindo nem orar, não consigo. Tem um hino de um cantor, Samuel Mariano, o nome dele. Ele diz assim: respira. Às vezes a gente não consegue cantar, às vezes a gente não consegue orar, a gente às vezes só consegue chorar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquela oração que você não consegue falar, o Senhor entende perfeitamente. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu estava lendo um livro e estava uma disputa nessa história dos sábios daquele lugar. E eles levantavam assim: qual é a verdade? O que é a verdade? Eu estava conversando com meus filhos, acho que foi o ano passado. E graças a Deus, nossa família, ela está no caminho do Senhor, tentando trilhar esse caminho. E adolescente é uma bênção, né? Você sabe que adolescente... Então eu fiz uma pergunta a meus filhos e eu vou fazer a mesma para vocês. Como a gente pode conhecer a vontade de Deus? Como você acha que é possível a gente conhecer a vontade de Deus? Sabe como? Lendo a palavra. Deus nos criou e Ele deixou um manual. Somos uma criatura que tem um manual. Um manual de ética, um manual de como cuidar da esposa, do marido. Enfim, é só lendo a palavra, minha gente, que a gente pode saber a vontade de Deus. Se a gente não ler, como a gente vai conhecer o que Deus quer pra gente? Se o próprio Jesus disse que ele veio para a terra para fazer a vontade do Pai. Se ele, que é Deus encarnado, não usurpou querer fazer a vontade própria dele, imagina nós. Então, minha gente, que a gente consiga ler, consiga entender, buscar mais o Senhor. Se tiver uma voz no teu coração aí dizendo que você não pode, que você é incapaz, é mentira, repreenda, eu repreendo em nome de Jesus essa voz na tua vida. Porque estamos aqui, somos falhos, somos filhos falhos. Mas uma coisa que eu aprendi: se somos filhos adotivos de Deus, Ele nos escolheu nos adotar. Jesus, Ele é o Filho unigênito do Senhor. Somos filhos que Ele escolheu. Então, recebe essa palavra.
porque não foi à toa. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por nós. Ele derramou o seu sangue. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Medita nessa palavra. Essa foi uma pequena reflexão que eu pude trazer para vocês. Entenda que sem conhecer a vontade de Deus, a gente nunca vai conseguir trilhar um caminho pelo qual Ele venha se agradar. Se você tiver um pensamento de que para você não tem mais jeito, tem. Para você tem jeito sim. Enquanto você estiver vivo, o Senhor está no teu lado. Ele diz, eis que bato na porta. Se abrires a porta do teu coração, Ele vai entrar e vai cear com você. Uma coisa que eu aprendi, minha gente, é que Jesus é educado. Ele não invade ninguém. Ele não invade a vida de ninguém. Ele fica ali, ó, batendo, ó, toque, toque, toque. Se você abrir e deixar Ele entrar, Ele vai entrar, vai limpar tudo e vai cear contigo. Mas infelizmente, se você não abrir, Ele vai ficar lá fora, esperando. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Saiba que aqui é um bate-papo descontraído, não tem setup de gravação. É só eu e meu marido mesmo aqui. E vamos embora, vamos entregar a palavra do Senhor, que a intenção aqui é pregar o Evangelho. Não é ser famosa no YouTube. Tchau!